dos telespectadores, e hoje estamos de novo na Vila das Lajes, Concelho da Praia da Vitória, Ilha de Jesus Cristo, com o Dr. Carlos Carvalho. Ele vai falar sobre o colesterol, sobre o que é e porquê que as pessoas querem que os médicos lhe deem os comprimidos como fosse um milagre, algo milagroso na vida de dia a dia por causa das doenças cardíacas. Um dos fatores é esse. Quando um médico não receita o tal milagroso comprimido, dizem que o médico não é bom. Agora, vou perguntar aqui ao médico Carlos Carvalho se de facto é necessário ou não usar esse tal remédio, ou para uns comprimidos, enfim, o que é que vai servir, o que é que vai adiantar tomar ou não tomar. Portanto, a resposta está no ar. Ora bem, muito obrigado. Boa tarde a todos. A questão é a seguinte. Primeiro, consideremos que o colesterol, no seu conjunto, ele é necessário. Nós temos que ter colesterol, porque sem ele as gorduras na circulação não seriam, portanto, dissolvidas. Ele é precisamente um componente que ajuda a dissolver e a transportar as gorduras através do sangue para os respectivos locais. Todavia, o colesterol sobe consoante a situação de uma dieta errada e cheia de gorduras de má qualidade, que já vamos falar delas, e por isso ele pode criar problemas. Ele em si nunca é um problema. O problema serão as gorduras que estarão nos próprios canais circulatórios, portanto, tanto nas artérias como nas veias, que podem constituir um bloqueio à passagem do sangue e criar problemas a nível cardíaco ou mesmo cardiovascular, podendo induzir a tromboses ou situações de infarto por necrose que provoca a nível do músculo cardíaco. Ora bom, o colesterol não é em si um motivo de ter medo, de realmente andar muito preocupado. É mais importante ter medo ou receio de comer coisas erradas do que propriamente o colesterol. O colesterol, temos determinados grupos de colesterol, o colesterol total, o colesterol de alta densidade, que é considerado bom colesterol, e temos o colesterol de baixa densidade, que é chamado ou conhecido pelo mau colesterol, e o colesterol de muito baixa densidade, que estão na integrante dos níveis colesterolémicos. Se considera que o colesterol é um fator importante para a probabilidade de um ataque cardíaco, é mais importante para isso vigiar a homocisteína a nível sanguíneo. Podemos ver sim se realmente há risco de ataque, porque não é o colesterol em si o indicador máximo sobre o assunto. Noutros aspectos, o colesterol tem indicação, sim, de que há algo que está errado a nível do metabolismo das gorduras. E é aí que nós temos que ver. Como combater? A melhor forma de combater o excesso de colesterol é através de uma alimentação sã, retirando o excesso de carboidratos, sobretudo de má qualidade, excesso de, gorduras, sobretudo as gorduras
saturadas, porque são precisamente essas que fazem problema ao corpo, e, sobretudo, outros maus hábitos, como o sedentarismo, portanto, estar parado muito tempo, portanto, a pessoa não fazer exercício, etc., são fatores de degeneração. A parte vascular também convém ser vigiada, porque há processos que podem ajudar, portanto, a degeneração do aparelho vascular, e isso tudo vai complicar o processo circulatório e poderá sim estar como indicante ou indiciante a qualquer problema tromboembólico ou mesmo trombótico, trombose neste caso, coágulos, que podem surgir e criar dificuldades. Não é só a questão de haver coágulos e bloqueios à parte cardíaca, ao miocárdio, mas também, essencialmente, deslocação de coágulos que possam dar um tromboembolismo a nível cerebral. Também pode ocorrer e fazer déficit e bloqueio da oxigenação cerebral, e a pessoa pode ficar inutilizada para o resto da vida, consoante esse bloqueio esteja e não seja removido. Os problemas são os consumos de alimentos com excesso de carne, carnes normalmente com gorduras associadas, gorduras essas que vão acumular-se e impedir a passagem do sangue nas artérias. Vão se acumular nas artérias e nos vasos em geral, constituindo o que se chama a capa de ateroma. E essas capas de ateroma, que são gorduras que se fixam num lado e no outro da veia, vão estreitando o canal e fazendo, na veia ou na artéria, e fazendo com que o sangue não passe com a fluidez que é necessária. Então começa a criar coágulos, porque começa a estacionar mais tempo do que aquele que deveria na corrente circulatória, e daí é esse o risco da indução dos quadros trombóticos. Portanto, a trombose surge assim. A situação da alimentação rica em vegetais, sobretudo com os citoesteróis, que são um determinado tipo de substâncias que existem nas plantas e que ajudam à destruição do colesterol humano, no sentido do mau colesterol ser substituído por um bom colesterol, também acaba por ser são também os vegetais, sobretudo os legumes, como determinado tipo, como a cenoura e outros alimentos usados, vão ajudar bastante como antioxidantes a que se evite a destruição e o envelhecimento celular. O colesterol em si, para ser combatido, ele deve ser combatido através da alimentação e, frequentemente, evitar ao máximo medicamentos químicos cuja ação é muito mais prejudicial e acaba muitas vezes por danificar em termos secundários o fígado e prejudicando os rins, acabando por criar por si mesmos
mais problemas que poderão, esses sim, induzir a problemas cardiovasculares e até graves comprometimentos. Porque se o rim começar a falhar ou a ter problemas funcionais, pode por si sozinho também induzir ao aumento da tensão arterial. E ao induzir esse aumento de tensão, vai prejudicar a própria circulação e a própria saúde do coração. Eu vou colocar uma outra questão. É preferível ter um colesterol na casa dos 240 a 260 ou tê-lo a 190 ou 180? Qual dos dois optaria para ter? Ora bem, eu normalmente, até pela minha idade, eu tenho um colesterol bastante agradável. O meu colesterol total, por acaso, está a 158 sem medicação nenhuma. Mas com cerca de 70 anos de idade que eu tenho. Mas isso, o fator importante não é o valor máximo do colesterol, não é importante. O que é importante, sim, é os níveis de colesterol de baixa densidade. Se estiverem muito elevados esses, é que poderão indiciar um problema de risco ou não cardíaco, mas nunca o colesterol total. O colesterol total, se estiver a 200 ou 300 e o outro colesterol estiver de uma forma controlada, não há problema de saúde grave de imediato. O importante é consumir níveis de lecitinas vegetais, portanto, que possam realmente ajudar-nos a compensar isso, as lecitinas, os ômegas, portanto, tanto o 3 como o ômega 9 ou o ômega 6, podem ajudar a combater o colesterol em excesso. Se aliado a isso uma alimentação corrigida, evitar os fritos, evitar comer gorduras saturadas e, sobretudo, consumir alimentos como, por exemplo, o peixe, que é rico em gordura benéfica, que é o ômega 3. Há uma gordura vegetal que é fantástica para ajudar o organismo, que é o azeite. O azeite é o melhor alimento, a melhor gordura alimentar, que é um monoinsaturado, que é bastante benéfico para o combate ao colesterol e à saúde das artérias. Mas atenção, o azeite extra virgem, de garrafa de vidro escura? Sim, e preferencialmente de primeira pressão a frio. De qualquer modo, eu quero dizer que as margarinas que as pessoas usam com aquela portanto, publicidade de que combate o colesterol e que tem, portanto, ômegas, etc., para combater o colesterol, é puro engano. Essas margarinas são um crime, porque estão a induzir as pessoas ao engano, uma vez que todas as margarinas são feitas com resíduos animais de baixa qualidade, nomeadamente os restos das unhas, das peles, das gorduras e tudo isso é derretido e isso é que é usado para fazer a margarina. Mesmo aquela muito boa, saudável, com florzinhas na caixa e tudo isso, e uma excelente propaganda,
metem-lhe uns óleos vegetais, sim senhor, mas é para disfarçar. É como se eu preparasse aqui um veneno com muito bom aspecto e lhe pusesse um sabor muito agradável e todos vocês iam comer deliciados, mas era veneno. É exatamente isso. As margarinas vão aumentar o mau colesterol, aumentar a capa de ateroma nos vasos e propiciar doenças graves cardiovasculares. Estes comprimidos que estão a ser vendidos causam ou não problema no ato sexual de enfraquecer, dar uma possibilidade ao câncer ter mais vantagens em atacar o ser humano e também deixa o sistema imune em baixa. Em estudos científicos comprova-se que sim. Em estudos científicos não se comprova de que haja mortes por causa daquilo que se chama o colesterol. Não há um estudo que diga que os comprimidos evitam isso. Aliás, nenhum comprimido evita o colesterol. Nem natural, nem químico. Até porque o colesterol, como eu comecei a dizer no início, é necessário, nós precisamos dele. Nós nunca vamos viver sem colesterol. Se nós conseguíssemos erradicar todo o colesterol, nós morríamos, porque ele faz falta. O colesterol, para nós, desculpem a comparação, é como o óleo para o motor do carro. Eu estou a fazer aqui uma comparação que não tem nada a ver, mas é só para vocês entenderem. O carro sem óleo acaba por gripar e nós, sem colesterol, gripávamos na mesma, ou seja, morríamos, não tínhamos hipótese. Até que num livro desse Pinto, desse Manuel Pinto, ele diz que o colesterol vai e vem o mesmo. Exato. Que é o mesmo colesterol, que ele diz que é isso. E ainda tem essa vantagem, é que o nosso fígado, não é? Produz o fígado armazena... 80% do colesterol. Exato. O fígado armazena grande quantidade de gordura. Mas o 80%, exatamente. 80%. E, portanto, é assim, tudo depende do que comemos. Quanto mais coisas doces nós ingerimos, essas coisas doces fazem uma absorção direta e rápida, como açúcar. Entram logo como um glúcido. E como glúcido, ela vai imediatamente correr e vai às células beneficiar o que tem que beneficiar. Mas depois, quando regressa, ela vai ao fígado. Esse glúcido vai ao fígado, ou seja, esse açúcar vai ao fígado, e aí sofre uma segunda metabolização, onde vai ser todo transformado em gordura e guardado, armazenado lá. Porquê? Porque o fígado tem a função de armazenar as gorduras para as distribuir quando é necessário para o organismo, porque fazem falta para a combustão do nosso organismo. Então, isto é importante. Nós temos que ter sempre gordura no nosso sangue, temos que ter sempre colesterol e não podemos ter níveis de colesterol excessivo, porque isso sim pode ser problemático, mas não na situação do ultrapassar os 200, porque quando eu estudei medicina em 1976, que me formei como médico, realmente os níveis que havia de consideração para os valores de glicémia, portanto, da questão das taxas de diabetes, considerava-se que o máximo era de 100 a tolerar. Acima de 100 seria já indiciante de diabetes. Hoje considera-se até 110. E o colesterol, no meu tempo, estava indiciado o máximo até aos 200. Hoje está a 190, conforme puseram. E porquê? Bom, porque aqui há outros interesses no assunto. Hoje em dia puseram o nível de glicemia a 110 porque as indústrias alimentares vendem muitas coisas com açúcares
E claro, a tão grande ingestão de coisas açucaradas nos alimentos é de tal ordem que tinha que haver um aumento de taxa de glicémia no sangue em relação ao que havia antes. Por conseguinte, eles resolveram subir a fasquia e colocar a 110. Para o colesterol, aí já baixaram a fasquia em vez de subir. Porquê? Porque há interesses na venda de medicamentos. Há interesses na venda de medicamentos, sobretudo porque os medicamentos que vendem são as estatinas, normalmente, e, por conseguinte, há todo um interesse laboratorial na venda desse químico. Esse produto é nocivo na metabolização, ele agride o fígado, ele acaba por criar certos mecanismos na própria assimilação que vai dar realmente substâncias altamente nocivas. Tanto pode prejudicar o fígado como o rim, como inclusivamente outros problemas pode arranjar. Consoante a dosagem, pode até interferir no fator libidinoso, portanto no bom desempenho sexual. Daí que há todo um assunto, há toda uma montagem colocada aqui de interesses laboratoriais que hoje em dia não se procura corrigir as dietas, não se procura educar as pessoas, procura-se sim receitar comprimidos ou cápsulas para resolver os assuntos que não resolvem. Porque, regra geral, a pessoa continua, que tem colesterol elevado, taxas de colesterol elevado, continua a tê-las, continua a tomar as estatinas, vai reduzindo, mas continua a fazer as mesmas asneiras, os mesmos problemas que levam a cada vez mais complicação e acabam por morrer mais cedo, tentando ter um colesterol saudável com uma vida não saudável. Por isso, resumindo e concluindo, vai à farmácia buscar doença, porque em vez de, mesmo que tenha uma recuperação de 30, tem uma perca de 70. Portanto, tudo que seja inferior ou seja, tudo que seja inferior àquilo que devia ser superior ao cuidado humano, estamos a prejudicar mais. O que é que me interessa é ter um benefício de 30% e ser prejudicado de 70%. Eu tenho pessoas que apresentam taxas de colesterol na ordem dos 250, 260, e que eu olho pela idade da pessoa. Também há um fator a ver. Quanto mais idade tem a pessoa, maior tendência há que o colesterol se eleve um pouco mais. Daí que nós temos que ver o nível de colesterol máximo indicado e o máximo que aquela pessoa está exibindo. Não nos interessa o padrão dos 190, mas temos que considerar num fator mais alargado e se, em relação aos outros valores, se representa um risco ou não. E como digo, para mim a homocisteína indica muito mais do que o colesterol sobre a saúde cardiovascular, sem dúvida. Portanto, o que acontece é que as pessoas estão a ser enganadas, digamos assim, é tomar uma coisa que devia evitar, evitando tomar o comprimido por causa do colesterol, evitava de tomar o comprimido, evita de tomar o comprimido porquê? Porque ao tomar o comprimido vai causar mais problemas, mais graves, porque vai trazer e acarretar outras doenças, em vez de ficar com uma doença, ao fim do ano vai ficar com meia dúzia delas. Por isso vai com um saquinho, como fosse às compras, cheios de remédios para tomar 10, 12 comprimidos já à noitinha. O problema da medicina química, da medicina convencional química, é não ter uma visão total do corpo e dos aparelhos, sistemas e funções, porque pretendem agir num determinado fator, fazendo uma inibição ou um corte numa enzima ou numa determinada substância química que, cortando ali, portanto, evita que aquela cadeia se passe e passa a ter uma outra função
diferente. E com isso o valor altera e é dito que está correto, que está corrigido. Mentira, não está corrigido nada, fica tudo igual ou pior ainda, porque depois induz a oxidações e essas oxidações pagam-se caro. Porque até porque ele nem sequer ele é calculado. Exatamente. Ele é calculado. E sendo calculado, o seu organismo não é igual ao meu, portanto é uma coisa mais ou menos para lá. Resumindo e concluindo com isso, há a forma de sobreviver muito mais anos, com mais saúde, evitando tomar esse tal comprimidozinho que tem muita estatina. Aquela no início até que matou muita gente, foi retirada do mercado, abaixaram o valor e voltaram para fora. Eu posso dizer, por exemplo, nos meus doentes com riscos de fatores de gordura no sangue, fatores lipídicos excessivos que possam realmente induzir algum problema, eu trato-os sem o uso das estatinas. Eu uso com eles outras substâncias, primeiro correção alimentar, educação da pessoa e depois os auxiliares que vão ajudar nisso. Porque dar apenas um comprimido ou uma cápsula e não ensinar a pessoa é tornar a pessoa dependente e não lhe resolver nada. Porque quando deixar de tomar, volta tudo ao mesmo. O que quer dizer que o remédio pouco ou nada fez efeito, benefício à pessoa. O remédio, portanto, o remédio é algo que remedeia, mas não cura. O remédio só remedeia, mas não cura, não resolve o assunto. Portanto, é um engano pensar que o remédio vai curar. O remédio vai ajudar, o resto vai ser com a atitude certa, a correção, a educação, a dieta mais equilibrada, a prática de exercícios, tudo isso. Bem, e para a gente terminar por hoje sobre este tema, sei que há médicos que são a favor e há médicos que são contra. Eu só queria aqui acrescentar uma coisa. Eu quero falar dos ovos, porque muita gente pensa que os ovos induzem o colesterol e os médicos muitas vezes dizem que o ovo é cheio de colesterol. Tem realmente colesterol, mas o colesterol do ovo não é um mau colesterol e é um colesterol que até é benéfico para o organismo, porque o ovo é um alimento riquíssimo, tem tudo o que é necessário à vida. Porém, podem-se comer os ovos que sejam necessários durante o dia, podem-se comer todos os dias ovos, se quiserem. A única forma de não comer ovos é não comam ovos fritos com gordura ou ovos cozinhados com gordura, porque isso é que torna os ovos nocivos. Cozinhem os ovos ao vapor, cozinhem os ovos em água, como quiserem, mas nunca os cozinhem com gordura associada. Ovo frito, portanto, ovo estrelado em gordura é um veneno. Podem fazer omeletes, etc., mas podem fazê-las também sem gordura. É falar do ovo, às vezes como 4 a 6 por dia, e há gosto de um bocadinho fritos. E como é que é fácil fritos? Uso o óleo de coco. Também se pode. Para dar uma ajudazinha, também não é? Mas não abusando muito, eu faço o ovo dito frito, eu faço o ovo estrelado, que eu gosto do ovo estrelado, mas eu faço sem uma única pinga de gordura. Ponho na vasilha que vai ser cozinhado, ponho apenas um pouquinho de água no fundo, como nós fazemos com a colocação da gordura, e ele acaba precisamente por fritar ali, fica exatamente com a mesma forma do ovo estrelado, não frita, claro, eu digo fritar é entre aspas, porque fica exatamente com o mesmo aspecto e fica muito mais saudável. Mais ainda,
não ganha aquela capa acastanhada à volta da clara, que isso é a oxidação que a gordura faz e que ela não tem. Fica branco, fica excelente. Experimentem se quiserem e vão ver. Vocês vão adorar comer ovos estrelados em água. E eu faço banho de coco porque eu não tenho É uma gordura muito saudável, muito saudável. Quer que seja o leite de coco, quer que seja o óleo do coco, deviam todos usar e terem todos, sei lá, na sua cozinha, porque o óleo de coco é muito mais aquilo que as pessoas pensam. E até ajuda na parte do colesterol também. Não só, pois exatamente, é excelente para o combate ao excesso de gordura no sangue. Portanto, como médico e como homem de saúde, recomendava a estas pessoas que andam com medo de perder o comprimido de dia a dia, de esquecer por qualquer motivo, não tem que terem essa aflição, porque até beneficia quando se esquecem de o tomar. Na sua opinião e da sua forma de ver, e como já tem algumas pessoas que vêm cá também com esse medo, o que é que recomendava para essas pessoas que querem o comprimido, para substituir o comprimido e ter uma vida mais saudável? Eu inicialmente dou-lhes um comprimido ou cápsula para tomar, mas primeiro educo-as e a seguir dou-lhes aquilo na própria consulta. Esse comprimido ou cápsula normalmente é de gordura de ômega 3 ou então o arroz vermelho fermentado, que eu uso muito no combate. Se há muita dose de gordura, então eu costumo às vezes, nos inícios, eu uso sempre a suplementação de algumas substâncias, porque temos que ter uma ação médica corretora imediata. Mas não quer dizer que isso se vai manter ad eterno, a não ser que a pessoa não tenha juízo, entre aspas, e continue a fazer disparates alimentares. Uma das coisas péssimas para o aumento do colesterol é, sem dúvida, o consumo de muito chocolate, sobretudo o chocolate açucarado, obviamente. Mas como ia a dizer, até porque o chocolate açucarado é uma manteiga de cacau, e aquilo vai entupir também a parte circulatória, obviamente. Como eu dizia, o que eu costumo dar aos meus doentes são os ômegas 3, nestes casos. Costumo associar, quando é necessário fazer uma vasodilatação e colocar o sangue mais fluido, porque se houver obstruções já ligeiras ou ameaça disso, eu terei que usar algo que ajude a fazer um efeito anticoagulante. E aí nós temos a associação sinergética, portanto, em associação do ômega 3 com o alho. O óleo de alho é bastante, portanto, é um fluidificante sanguíneo, ajuda o sangue a ficar mais fino. E por isso, juntamente com a gordura do ômega 3, faz uma limpeza enorme nas artérias. Mas o alho é em líquido ou pode ser em cápsula? É o alho, eu estou a falar do alho em cápsula mesmo, do alho, okay. Ou em cápsula ou em comprimido. Ou comprimido, pode-se tomar. É fantástico a ação sinergética deles. Mas atenção, não façam isso sem controle. Temos que ver nestes fatores, temos que fazer doseamento com alguma regularidade do tempo de protrombina e INR, para ver os fatores de coagulação, se estamos em risco de criar hemorragia, porque se a gente fluidificar demasiado o sangue, pode induzir a hemorragia. Por isso temos que fazer tudo com controle. E também costumo associar, nestes casos, vitamina E e lecitina, que ajudam ao fator. E ainda uso plantas para auxiliar o fígado. Porquê? Se a gente quer combater colesterol em excesso na corrente sanguínea, temos que ir
à mãe aonde ele está, que é exatamente o órgão hepático. Ali é que é a mãe onde se gera todo o colesterol do corpo, é o fígado que o distribui, é o fígado que o armazena. E depois, quando é demais, o que é que acontece? Acontece que o fígado começa a ficar cheio também de gordura, começa por ficar brilhante, chama-se esteatose hepática, depois mais tarde tem umas placas de gordura agarradas e depois mais tarde vai para a cirrose. É complicado. Por isso eles dizem que é gordura no fígado. É, O gordura fígado no, com gordura. com gordura é mau, é mau. Deve ter gordura que não se veja. E eles costumam dizer, e não falha, tendo uma fita métrica, é daquelas que as costureiras usam, eu acho que se não estou em erro, são 80 centímetros no umbigo, caso tenha mais, já sabe que já tem uma gordurazinha no fígado. Bem, depende também do volume do corpo da pessoa. Se a pessoa for grande, portanto alta, e se tiver uma largura estrutural do esqueleto, etc., poderá ter mais que os... Os estudos no científicos geral. não dão muito isso, porque no fundo a estrutura do corpo... Mais um, mais dois não é Sim, grande. não é por aí, mas exagerando já ao mais Ah, de um não, metro, não. Isso mas aí na casa não, dos isso aí 80 a não. 90, Não, 80 isso aí 90 a não. margem, Sim. 80 90 Não. já sabe que há um bocadinho de gordura a mais É. naquelas banhas. Bem, eu acho que está mais ou menos esclarecido aquilo que... É muito importante também o consumo de frutas, algumas delas que sejam antioxidantes. Uma das frutas muito boas para combater não só o excesso de colesterol, mas também beneficiar e até é anticancerígena e evita infecções, é a toranja. A toranja é um alimento, um fruto desagradável. Mas já cá na ilha, Às vezes há. A toranja é um alimento desagradável ao paladar porque é amargo e ácido, é um pouco ácido, mas sobretudo bastante amargo, mas é muito benéfico à saúde. bem, e para hoje é tudo. Até uma próxima, e a próxima há de ser um segredo que eu tenha para trazer uma outra novidade à saúde. Não custa nada zelar pela saúde. É mais fácil zelar pela saúde do que ter que combater a doença quando já for tarde demais. Na medicina, o ideal é a medicina preventiva do que a medicina de emergência. Até uma próxima. Até uma próxima e bem-ajam. Boa tarde.